Queridos amigos, companheiros do NEP Honório Abreu, chegamos ao capítulo 25º, o último deste livro fantástico A Caminho da Luz, onde estaremos abordando o Evangelho e o futuro. Um modesto esforço da história faz entrever os laços eternos que ligam todas as gerações nos surtos evolutivos do planeta. Muita vez, o palco das civilizações foi modificado, sofrendo profundas renovações nos seus cenários, mas os atores são os mesmos, caminhando nas lutas purificadoras para a perfeição daquele que é a luz do princípio. Nos primórdios da humanidade, o homem terrestre foi naturalmente conduzido às atividades exteriores, desbravando o caminho da natureza para a solução do problema vital. Mas houve um tempo em que a sua maioridade espiritual foi proclamada pela sabedoria da Grécia e pelas organizações romanas. Nessa época, a vinda do Cristo ao planeta assinalaria o maior acontecimento para o mundo, de vez que o Evangelho seria a eterna mensagem do céu, ligando a terra ao reino luminoso de Jesus, na hipótese da assimilação do homem espiritual, com respeito aos ensinamentos divinos. Mas a pureza do cristianismo não conseguiu manter-se intacta. Tão logo regressaram ao plano invisível os auxiliares do Senhor, reencarnados no globo terrestre para a glorificação dos tempos apostólicos. O assédio das trevas avassalou o coração das criaturas. Decorridos 3 séculos da lição santificante de Jesus, surgiram a falsidade e a má-fé, adaptando-se às conveniências dos poderes políticos do mundo, desvirtuando-se-lhe todos os princípios, por favorecer doutrinas de violência oficializada. Debalde enviou o Divino Mestre seus emissários e discípulos mais queridos ao ambiente das lutas planetárias, quando não foram trucidados pelas multidões delinquentes ou pelos verdugos das consciências, foram obrigados a capitular diante da ignorância, esperando o juízo longínquo da posteridade. Desde essa época em que a mensagem evangélica dilatava a esfera da liberdade humana, em virtude da sua maturidade para o entendimento das grandes e consoladoras verdades da existência, estacionou o homem espiritual em seus surtos de progresso, impossibilitado de acompanhar o homem físico na sua marcha pelas estradas do conhecimento. É por este motivo que, ao lado dos aviões poderosos e da radiotelefonia, que ligam todos os continentes e países da atualidade, indicando os imperativos das leis da solidariedade humana, vemos o conceito de civilização insultado por todas as doutrinas de isolamento, enquanto os povos se preparam para o extermínio e para a destruição. É ainda por isso que, em nome do Evangelho, se perpetraram todos os absurdos nos países ditos cristãos. A realidade é que a civilização ocidental não chegou a se cristianizar. Na França, temos a guilhotina, a forca na Inglaterra, o machado na Alemanha e a cadeira elétrica da própria América, da fraternidade e da concórdia. Isto para nos referirmos tão somente às nações supercivilizadas do planeta. A Itália não realizou a sua agressão à Abissínia em nome da civilização cristã do Ocidente? Não foi em nome do Evangelho que os padres italianos abençoaram os canhões e as metralhadoras da conquista? Em nome do Cristo, espalharam-se nestes 20 séculos todas as discórdias e todas as amarguras do mundo.
Mas é chegado o tempo de um reajustamento de todos os valores humanos. Se as dolorosas expiações coletivas preludiam a época dos grandes ais do Apocalipse, a espiritualidade tem de penetrar as realizações do homem físico, conduzindo-as para o bem de toda a humanidade. O Espiritismo, na sua missão de consolador, é o amparo do mundo neste século de declives de sua história. Só ele pode, na sua feição de cristianismo redivivo, salvar as religiões que se apagam entre os choques da força e da ambição, do egoísmo e do domínio, apontando ao homem os seus verdadeiros caminhos. No seu manancial de esclarecimentos, poder-se-á beber a linfa cristalina das verdades consoladoras do céu, preparando-se as almas para a nova era. São chegados os tempos em que as forças do mal serão compelidas a abandonar as suas derradeiras posições de domínio nos ambientes terrestres, e os seus últimos triunfos são bem o penhor de uma reação temerária e infeliz, apressando a realização dos vaticínios sombrios que pesam sobre o seu império perecível. Ditadores, exércitos, hegemonias econômicas, massas versáteis e inconsistentes, guerras inglórias, organizações seculares passarão com a vertigem de um pesadelo. A vitória da força é uma claridade de fogos de artifício. Toda a realidade é a do Espírito, e toda a paz é a do entendimento do reino de Deus e de sua justiça. O século que passa efetuará a divisão das ovelhas do imenso rebanho. O cajado do pastor conduzirá o sofrimento na tarefa penosa da escolha, e a dor se incumbirá do trabalho que os homens não aceitaram por amor. Uma tempestade de amarguras varrerá toda a terra. Os filhos da Jerusalém de todos os séculos devem chorar, contemplando essa chuva de lágrimas e de sangue que rebentarão das nuvens pesadas de suas consciências enegrecidas. Condenada pelas sentenças irrevogáveis de seus erros sociais e políticos, a superioridade europeia desaparecerá para sempre, como o Império Romano, entregando à América o fruto das suas experiências com vistas à civilização do porvir. Vive-se agora, na Terra, um crepúsculo, ao qual sucederá profunda noite, e ao século XX compete a missão do desfecho desses acontecimentos espantosos. Todavia, operários humildes do Cristo, ouçamos a sua voz no âmago de nossa alma. Bem-aventurados os pobres, porque o reino de Deus lhes pertence. Bem-aventurados os que têm fome de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os aflitos, porque chegará o dia da consolação. Bem-aventurados os pacíficos, porque irão a Deus. Sim, porque depois da treva surgirá uma nova aurora. Luzes consoladoras envolverão todo o orbe regenerado no batismo do sofrimento. O homem espiritual estará unido ao homem físico para a sua marcha gloriosa no ilimitado, e o Espiritismo terá retirado dos seus escombros materiais a alma divina das religiões, que os homens perverteram, ligando-as no abraço acolhedor do cristianismo restaurado. Trabalhemos por Jesus, ainda que a nossa oficina esteja localizada no deserto das consciências. Todos somos dos chamados ao grande labor, e o nosso mais sublime dever é responder aos apelos do escolhido. Revendo os quadros da história do mundo, sentimos um frio cortante neste crepúsculo doloroso da civilização ocidental. Lembremos a misericórdia do Pai e façamos as nossas preces. A noite não tarda e,
no bojo de suas sombras compactas, não nos esqueçamos de Jesus, cuja misericórdia é infinita, como sempre, será a claridade imortal da alvorada futura, feita de paz, de fraternidade e de redenção. Queridos amigos, chegamos ao último capítulo dessa nossa jornada através do tempo e do espaço, onde a história da humanidade vem sido contada por uma série de atores. Mas é importante lembrarmos que o número de atores através do tempo é fixo e que estes atores, de tempos em tempos, retornam neste palco, vivendo novos papéis. Essa história tem um enredo, um pano de fundo que margeia e que limita toda essa história que é contada. Porém, todos os atores têm a liberdade de atuar de maneira improvisada, construindo tempo a tempo estes personagens. Nos primórdios dessa nossa história, o foco era na construção do cenário, porque neste nosso enredo eram os atores que construíam o cenário. E assim, vagarosamente, todos os esforços destes atores foram para a construção do palco e de todo o cenário onde a história seria desenvolvida. Assim, meus amigos, a história da humanidade começa com o foco voltado para a aquisição das coisas materiais que tornariam cada vez melhores as condições para que os atores, para que os humanos vivessem essa história. Até um momento em que o palco já estava construído suficientemente para que o principal autor e ator viesse para vivenciar o seu papel perante a todos os atores humanos que compunham este cenário maravilhoso. O Cristo veio até nós para nos trazer agora um novo enredo, uma nova necessidade. O foco sempre foi a construção do mundo material, da inteligência, do conhecimento. Agora, o Cristo nos trouxe a segunda fase. Era preciso construirmos o mundo espiritual dentro de cada um de nós. Era preciso criarmos as bases morais para que pudéssemos continuar no cenário, vivendo cada um de nós papéis cada vez mais complexos, cada vez mais profundos, mas nunca, nunca sem a liberdade de criarmos o nosso próprio enredo. E é lógico que durante a nossa figuração, muitos se revoltaram e não aceitavam as diretrizes trazidas pelo autor da nossa história e principal ator, o Cristo planetário. E esses revoltosos criaram uma comunidade, criaram um núcleo contrário a este plano divino e combateram diariamente para que este plano não fosse vitorioso. Assim, meus amigos, apesar de que o Cristo convidava todos aqueles que haviam entendido qual era a trajetória, qual eram os rumos que essa história teria que alcançar, e eles de tempo em tempo voltavam ao palco da vida para representar outros papéis de luminares, daqueles que iriam provocar grandes avanços, seja na questão das leis materiais, seja na questão das leis espirituais. Porém, a grande maioria dos atores sempre preferiam ouvir aqueles contrários. Assim se criou a guerra, assim se criou o ódio,
Assim se desenvolveu o egoísmo cada vez mais brutal. Assim criou-se cada vez mais o separativismo, criando barreiras e esquecendo que todos eram atores do mesmo palco, e o palco era único, o planeta Terra. Países, continentes não faziam o menor sentido quando a visão era do mais alto, porque do alto o que se via é somente a humanidade, sem diferenças. Assim, essas lutas, essas guerras, essas conquistas eram miríades, eram ilusão. E cada vez mais se dificultava a que este enredo maravilhoso e perfeito fosse cumprido pelos atores da grande maioria. E assim, lentamente, caminhávamos em direção ao enredo final, porque ele era inevitável, porque ele era subordinado às leis divinas e supervisionadas pelo amor infinito de Deus Pai por todos nós. Mas a liberdade de atuação era requisito inquestionável que regia cada um de nós, expressada pelo Mestre em a cada um, segundo as suas obras. O Cristo, quando esteve entre nós, pela sua visão ampla e profundo conhecimento da sua criação, dos seus filhos queridos, sabia que muitas dificuldades nós iríamos impor neste planejamento, neste enredo escrito por ele, juntamente com Deus Pai. Por isso, já da sua vinda, ele havia nos prometido que no futuro seria necessário a vinda do Consolador prometido. E assim foi que Kardec, aceitando o convite e a tarefa incumbida pelo Divino Mestre, foi a porta de entrada para que a mensagem dos Espíritos pudesse calar no coração de todos nós. Essa mensagem redirecionando as nossas atitudes, fazendo com que as grandes verdades fossem reveladas por aqueles que já viviam no mundo espiritual, porque haviam entendido desde muito antes qual é o rumo desejado pelo Cristo e haviam se empenhados em seguir este caminho, e agora foram incumbidos de regressar para nos alertar, para nos indicar os nossos erros, para apontar as nossas dificuldades e recaminhar a humanidade para o rumo correto. Porém, mais uma vez, nós relutamos em aceitar essas informações, essas advertências e esses avisos que os Espíritos traziam a todos nós. Porém, meus queridos amigos, nunca devemos nos esquecer que os Espíritos vieram nos alertar que se a lei de Deus que impera em todo o universo é a lei do amor, ela não caminha solitária, porque a lei do amor também é de justiça e de caridade. E assim, pela imensa caridade que Deus tem pela sua criação, Ele nos enviou a justiça. E atual momento em que nós vivemos é onde mais fortemente impera a lei da justiça. A lei que vai separar aqueles que perseveram na insistência de não aceitarem o roteiro divino escrito por Cristo no seu Evangelho de luz, na sua Boa Nova. E deste modo, todos aqueles que teimam em lutar contra o Evangelho, todos aqueles que insistem em dificultar que os novos tempos, que a Nova Jerusalém finalmente triunfe na história humana, serão retirados deste palco e serão reenviados para locais onde poderão, através de muito esforço,
através de muita dor, através da justiça, compreender a inutilidade de lutar contra as leis soberanas do universo. E assim, através deste instrumento maravilhoso que o amor de Deus nos deu, que é o tempo, porque lembremos, o tempo só existe enquanto estamos na matéria, porque o espírito é livre de tempo e espaço. E assim, através do tempo, nós vamos processando novamente indas e vindas no palco agora do mundo mais primitivo, para que todos aqueles teimosos, todos aqueles vulgos inimigos do Cristo, irão, na têmpera daquele calor que purifica, compreenderem que não há modo de fugir da lei divina que impera em todo o universo. Para frente e para o alto, avante, nós iremos, a contragosto muitas vezes, aprendermos a lei do amor, a lei da justiça e a lei da caridade. Assim, amigos, estamos vivendo tempos decisivos, mas não esperem que isto virá através de grandes calamidades, de grandes impactos, de feitos tremendos que irão modificar do dia para a noite os rumos da nossa história, a história da humanidade. Assim como a noite, que amanhece e ninguém sabe exatamente como aconteceu. Já estamos vivendo a longas datas estes momentos em que, da escuridão profunda da noite, a claridade lentamente começa a se fazer, sem que possamos nos dar conta. E quando menos esperarmos, a luz se fará esplendorosa, clareando toda a realidade da humanidade. E finalmente iremos viver aqui no nosso planeta o mundo regenerado. E aqueles felizes que tiveram adquirido o direito de permanecer na Terra, os herdeiros da Nova Jerusalém, irão continuar vibrando, continuar auxiliando de longe aqueles que foram convidados a se retirarem, por ainda não se fazerem jus a adquirir o direito desta aventura. Mas sabemos que a misericórdia de Deus é infinita e que dia virá no futuro em que toda a humanidade se reunirá novamente aqui no planeta Terra para celebrar a vitória da luz sobre as sombras, a vitória do humano sobre o humano, criando assim as novas gerações que serão os mesmos atores desde o início e que finalmente estarão todos unidos, seguindo fielmente este enredo que o Pai nos deu. Sede perfeitos, sede co-criadores em plano maior, porque a minha criação é infinita e há espaço para todos vós, ao meu lado, para que possamos continuar essa história, agora em novos palcos e agora com cada um de nós no papel de Cristo planetário. Que Deus nos abençoe e nos ampare. Obrigado pela companhia neste tempo todo em que viajamos através da nossa história e que possamos todos nos esforçar ao máximo da nossa capacidade para sermos fiéis cumpridores do desejo do Pai na construção do mundo melhor. Até breve.